Nós estamos iniciando o nosso debate com os candidatos a prefeito de Franca, os 7 candidatos a prefeito de Franca que se encontram nos estúdios da Nova TV. Este programa também é transmitido em tempo real, ao vivo, pelo nosso site www.novatvfranca.com.br. É transmitido ao vivo pela Rádio Unifran FM 101.3. A partir de agora, nós vamos ouvir os nossos 7 candidatos a prefeito que estão aqui, do nosso lado esquerdo, do seu lado direito, Alexandre Ferreira, do PSDB, doutora Graciela, do PP, Marcelo Bomba, do PTC, e do nosso lado direito, o seu lado esquerdo, Cassiano Pimentel, do PV, Gilson Pelizaro, do PT, doutor Ubiali, do PSB, e Hamilton Chiarello, do PSOL. Estão participando estes candidatos, todos foram convidados, a partir do momento em que foram legitimados pela Justiça Eleitoral. As suas candidaturas estão aprovadas e, portanto, eles estão aptos a disputarem o voto dos eleitores francanos para a disputa da Prefeitura Municipal. Nós teremos 2 turnos este ano e, evidentemente, a partir de 1º de janeiro de 2013, aquele que for vencedor ou no primeiro turno ou nos 2 turnos vai levar a Prefeitura Municipal pelo mandato de 2013 a 2016. Como nós já discutimos com os representantes dos candidatos e com os próprios candidatos, é vedado aqui o uso de qualquer tipo de equipamento eletrônico, inclusive celular, durante o debate. O candidato não pode trazer ao estúdio nenhum símbolo da campanha e, a partir de agora, nós teremos o início dos blocos que serão obedecidos na seguinte ordem. No primeiro bloco, a pergunta de candidato a candidato sorteado. O tema é livre. O candidato que pergunta pela ordem das cadeiras previamente sorteadas. O candidato que responde será sorteado neste momento. Lembrando que a regra estabelece que a pergunta é de 30 segundos, a resposta é de 1 minuto, a réplica é de 30 segundos e a tréplica de 30 segundos. Esse bloco, a expectativa é que ele dure em torno de 22 minutos. O primeiro sorteado foi o candidato Hamilton Chiarello, do PSOL. E nesta primeira etapa, neste primeiro bloco, nós vamos sortear o candidato que será responsável pela resposta do Hamilton Chiarello. Lembrando que o tema é livre, portanto, o candidato pode perguntar o que ele quiser ao que for sorteado neste momento. O candidato que responderá será Alexandre Ferreira, do PSDB. Hamilton Chiarello, 30 segundos para a pergunta. Lembrando que o tempo está sendo cronometrado, será mostrado aos candidatos e nós aqui interromperemos à medida em que o tempo for vencido. 30 segundos para a sua pergunta, Hamilton Chiarello. Ok, Hélio. Doutor Alexandre, o programa do PSDB é um modelo de privatização, principalmente dos serviços públicos, inclusive os mais essenciais. Eu queria dar aqui alguns exemplos do que tem acontecido na nossa cidade. As creches, coleta de lixo, setores da prefeitura, a Indef e outros que nós não vamos citar nesse momento. 30 segundos, o que o senhor candidato. Tem a dizer? Conclua a sua pergunta. 1 minuto para a resposta, Alexandre Ferreira, PSDB. Muito obrigado. Primeiro eu queria dar boa noite a os francanos que estão nos ouvindo. Essa pergunta, ela ficou meio na dúvida, assim, em função dos 30 segundos, mas eu acho que nós não fizemos privatização. Nós simplesmente contratamos serviços que serão melhor administrados com a empresa particular do que com a própria empresa pública, no caso a prefeitura. Então nós entendemos que, com respeito ao dinheiro público, com respeito ao munícipe e buscando um serviço de melhor qualidade para você, no transporte coletivo,
no transporte urbano, coletivo, no lixo, no recolhimento desse lixo, no destino adequado desse lixo, é bem mais tranquilo e bem mais fácil a gente contratar empresas especializadas do que criar empresas municipais. Além do mais, o município de Franca é um município pobre, que tem pouco dinheiro, que tem uma receita baixa. 30 segundos para a réplica, Hamilton Chiarello, PSOL. Nós temos notado que esse é o programa do PSDB, que é o seu partido. As terceirizações e as privatizações é um caminho aberto para a corrupção. E também nós temos visto muitos problemas nas licitações. E aí vem as campanhas milionárias. Muitos dos nossos ouvintes não entendem por que o candidato gasta tanto se ele não vai ter de salário depois para repor isso. Então essa é a explicação. Eu gostaria de saber se você vai continuar administrando a máquina dessa forma. 30 segundos para a tréplica, Alexandre Ferreira, PSDB. Primeiro, candidato, falar em corrupção com o PSDB é difícil entender isso. Falar em corrupção com outros partidos é mais tranquilo, mais fácil, às vezes as pessoas entendem com mais tranquilidade. Nosso partido é um partido sério, honesto, correto, que busca fazer com que os recursos sejam melhor aproveitados dentro da administração pública. Teremos agora a segunda rodada de perguntas, réplica e tréplica. O doutor Ubiali, candidato do PSB, é quem pergunta. O candidato que responderá será o... Saiu mesmo aqui. O candidato que responderá será o candidato do PT, Gilson Pelizaro. 30 segundos, deputado. Gilson, uma queixa frequente sobre o custo e a qualidade do transporte público na nossa cidade. O que você pretende fazer sobre isso? Doutor Ubiali, Franca hoje tem um dos transportes públicos mais caros do país. A passagem de ônibus a R$ 2,80 e mais, sem nenhum investimento. O governo do PT criou o Passe Fácil, colocou a integração de ônibus por cartão, por sinal, a primeira integração do país e uma das primeiras do mundo em terminal aberto. Construiu o terminal rodoviário Ayrton Senna e nós queremos fazer o terminal da estação digno para que os usuários possam usar, melhorar a questão dos abrigos, fazer mais abrigos de ônibus que não tem. Então nós precisamos melhorar isso. E mais, levantar a planilha de custo para tentar reduzir o preço da passagem de ônibus. Nós queremos fortalecer os investimentos na área do transporte coletivo, que realmente é uma queixa muito grande. Parece sardinha enlatada os ônibus da cidade de Franca. A frota de ônibus hoje mantém-se a mesma de tempos atrás. Réplica, 30 segundos, candidato Biali. Acho que as suas observações são procedentes, é o que a gente vê na rua. E eu queria saber de você ainda se você pretende colocar novas empresas de ônibus para aumentar a concorrência aqui. 30 segundos para a tréplica. Sem dúvida nenhuma. Essa é uma outra questão frequente. Já era para ter tido, só não teve duas empresas de dois donos diferentes, porque um vereador do PSDB mudou o projeto original de quando foi feita a licitação do governo do PT. Nós queremos fazer um levantamento das linhas que nós temos no transporte coletivo, para a gente poder viabilizar a possibilidade de duas empresas, porque a concorrência é importantíssima no transporte coletivo em Franca. Muito bem. Vamos agora à pergunta do candidato Cassiano Pimentel, do PV. O Gilson Pelizaro, desculpem. O terceiro da bancada, ele vai perguntar justamente para o candidato Cassiano Pimentel, do PV. Cassiano, eu queria saber qual é a sua política para reduzir o déficit habitacional na cidade de Franca. Bom, primeiro uma boa noite para todos que estão aqui presentes. Eu acho que, infelizmente, durante esses últimos 8 anos, nós tivemos uma desativação daquela que era responsável por fazer a política habitacional da nossa cidade, que foi a PROAB. A PROAB hoje existe,
apenas cumprindo alguns procedimentos, principalmente junto aos mutuários do sistema que existe em Franca, e não conseguiu, ao longo desses 8 anos, desenvolver nenhuma política inovadora para que pudesse atender o déficit habitacional da nossa cidade, que não é pequeno. E, infelizmente, por conta disso, acabou-se ficando na mão dos empreendimentos privados, dos empreendimentos particulares, o que onera muito a classe trabalhadora. Eu entendo que a PROAB tem que ser reativada, eu entendo que nós temos que fazer um mapeamento das áreas disponíveis na cidade para que possam ser oferecidas ao Estado e à União para novos projetos, e entendo também que nós temos que trabalhar o vazio urbano da cidade, que são áreas que não estão ocupadas nas regiões centrais, podendo assim desenvolver alguns novos projetos e conjuntos habitacionais. 30 segundos. Réplica. Essa é uma área que eu domino. Eu fui presidente da PROAB e no período que eu fui presidente da PROAB, nós construímos 2.000 unidades habitacionais em Franca e deixamos projetadas mais 1.000. Então nós queremos fazer casa popular para pessoas de baixa renda. Nós temos a possibilidade de fazer parcerias com o governo federal, através do programa Minha Casa Minha Vida, e garantir casas para pessoas que tenham de 0 a 3 salários mínimos. Infelizmente, isso não acontece hoje na nossa cidade. Estamos apresentando o debate com os candidatos a prefeito de Franca. Os 7 candidatos estão aqui nos estúdios da Nova TV, participando deste momento importante para a democracia de nossa cidade. Através do debate é que os nossos eleitores têm condições de conhecer pelo menos um pouco das ideias e das propostas daqueles que postulam a Prefeitura Municipal de Franca. Agora, a pergunta será feita pelo candidato do PV, Cassiano Pimentel. Ele vai perguntar para o candidato doutora Graciela, do PP. 1 minuto. 30 segundos, aliás, para a pergunta e 1 minuto para a resposta da perguntada doutora Graciela. Graciela, eu vi no seu programa que você faz algumas considerações a respeito da nossa Santa Casa, né? E a nossa Santa Casa nós sabemos que é hoje um dos problemas mais críticos, principalmente depois que o governo atual da Prefeitura de Franca entregou a gestão da Santa Casa para o Estado, devolveu a gestão da Santa Casa para o Estado. E você diz que vai, se for eleita, aumentar os repasses para a Santa Casa de Franca. E eu pergunto de que maneira e quais são esses repasses? 1 minuto para responder, doutora Graciela. Bom, o caso da Santa Casa é muito, como nós podemos dizer, imprudente nós afirmarmos que a gestão da Santa Casa é o problema de toda essa situação da saúde. A Santa Casa hoje vive isolada do poder público, não se tem diálogo. O poder público está de um lado e a Santa Casa isolada de outro. Nós vamos promover o diálogo, nós vamos buscar as melhores alternativas para buscar uma solução para a Santa Casa, para diminuir essas filas eletivas. Aliás, é uma proposta, um compromisso de governo em acabar com essas cirurgias eletivas, essas filas das cirurgias eletivas. E nós vamos estar acompanhando a Santa Casa, em participação com a Santa Casa, conversando, repassando e, em conjunto, buscar soluções para esse problema. Gestão da Santa Casa é uma coisa que nós temos que estudar, nós temos que ser prudentes e avaliar qual o melhor meio 30 de segundos melhorar a situação da 30 Santa segundos, por favor. 30 segundos a minha pergunta, para a réplica. A minha pergunta, ela tinha uma preocupação em relação ao fato de você dizer que ia aumentar os repasses. Nós não temos a gestão da Santa Casa, portanto, só aumentamos repasse daquilo que já é contratado e nós não temos hoje convênio e contrato nenhum com a Santa Casa. Portanto, é necessário sim valorizar a importância da Santa Casa como uma importante prestadora de serviço na área da saúde e criarmos condições para que, paralelamente às ações do Estado, o município também possa ter ações objetivas com a Santa Casa, seja nas cirurgias eletivas e em tantos outros procedimentos necessários. Tréplica, 30 segundos, candidata Graciela. Nós precisamos parar com esse problema de que é do Estado ou é do município. O problema é de todos nós.
Então nós temos que participar, nós vamos ter que arrumar dinheiro para ajudar a Santa Casa. Questão de gestão é um problema a se estudar com calma, com técnicos e ver qual a melhor forma de gerir a situação da Santa Casa. O que não pode é morrer gente esperando por uma cirurgia eletiva e a Santa Casa isolada do poder público. Nós temos que trabalhar em conjunto. Eu vou promover o 30 diálogo. segundos, candidata, obrigado. Vamos agora à pergunta do candidato Marcelo Bomba, que vai perguntar para o candidato Hamilton Chiarello. O candidato tem 30 segundos para fazer a pergunta e aquele que será indagado, que é o Hamilton Chiarello, tem 1 minuto para a sua resposta. Boa noite, meu caro Hamilton, boa noite a todos vocês. Meu caro Hamilton, nesta cidade o povo, de uma forma em geral, está esquecido. É uma maquiagem desgraçada em cima de tudo que nós estamos vendo. A minha pergunta é a seguinte: o idoso foi esquecido, o jovem também, o adulto se vira. Qual é o programa do PSOL para, pelo menos, ajudar essa juventude a não ingressar no caminho das drogas? 1 minuto, Hamilton. Nós temos um problema crônico em relação às drogas, coisa que eu faço esse debate constantemente na comunidade onde eu participo. E é um problema de saúde pública, do qual o município não tem olhado e nem tem nenhum programa para essa questão. Nós vamos investir pesado, muito pesado, na questão do jovem. Nós defendemos que tenha escola, período integral, que isso comece a ter orientações na escola, desde o começo da escola até o jovem mais adulto. Vamos investir pesado na questão dos CAPs. Hoje tem um pequeno CAPs na cidade, nós precisamos também cuidar dessa área curativa. Então nós queremos atacar nas duas situações, no preventivo e no curativo, com programas nas escolas e com a formação de mais 3 CAPs para essa juventude. Tempo encerrado. Réplica, 30 segundos. Marcelo Bomba. Na verdade, não se fez nada até hoje pensando no adolescente, no jovem desta cidade. No programa do PTC, sim, tem. Os parques desta cidade têm que funcionar, com centrais de computadores, internet para essa população, centrais de cursos profissionalizantes. Né? Nós temos que ter parques, não com pedaços de pau, mas parques eficientes, com teatros de arena, para levar a cultura, para trazer a cultura dessas pessoas. Então, Hamilton, o que fizeram até hoje foi brincar. O único parque que tivemos... 30 segundos, candidato, por favor. Tréplica. É verdade, nós concordamos com você. Não foi feito nada e nós acreditamos que é preciso fazer isso que você disse e muito mais. Mas nós vamos insistir na questão preventiva e na questão curativa. Isso é uma questão de saúde pública. Então é de responsabilidade do poder público, cuidar dos nossos jovens. Quem não tem presente hoje, com certeza não vai ter futuro amanhã. Por isso nós vamos trabalhar nas duas frentes. Preventivo nas escolas, período integral, curativo nos CAPs. Tempo encerrado. Nós queremos pedir desculpas. O mediador se esqueceu de conceder ao candidato Cassiano Pimentel, do PV, a tréplica no tema habitação que ele questionou. Portanto, fique à vontade, 30 segundos, Cassiano. Desculpe. Sem problema. Eu só quero reforçar a minha preocupação com esse assunto e dizer que, eleito, eu estarei buscando, junto ao governo federal, principalmente no PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento, recursos necessários para que nós possamos investir numa política municipal de habitação, de tal maneira que nós possamos atender aquelas classes menos favorecidas que não conseguem fazer frente às despesas de uma mensalidade dos programas privados que nós temos na cidade de habitação, que não são populares. Tempo encerrado. Obrigado, Cassiano. Obrigado. Teremos agora a pergunta da candidata Graciela, que vai perguntar ao candidato Marcelo Bomba, do PTC. Doutora Graciela, tem 30 segundos para a pergunta, 1 minuto para a resposta do candidato Marcelo. Marcelo Bomba, há uma pesquisa de que o trânsito de Franca
mata mais que o trânsito da cidade de São Paulo. Eu quero saber do candidato quais serão as suas ações para o trânsito da cidade. Diferentemente do que vem acontecendo por aí, aqui não tem nenhum megalomaníaco que acorda de manhã, rabisca num papel e manda construir um viaduto. Nós precisamos de um projeto viário para esta cidade. Não é por estudo, não sei de quem, coloca semáforo que onde o da frente abre primeiro do que o de trás e acidentes um atrás do outro. Nós precisamos abrir as vias marginais das rodovias para desafogar trânsito. Nós precisamos de um projeto viário. Precisa ter coragem para mexer com grandes empresas que não deixam mexer no trânsito no centro da cidade. Tudo isso no PTC nós vamos fazer. Outra coisa, gasta-se uma fortuna com coisas inúteis. Abandonaram as câmeras doadas pela CDL e estão botando um monte novas aí. Pra quê? Se as outras poderiam, em vez de aproveitar aquelas e mais outras. Não é só isso. Trânsito também se tornou um problema de saúde pública. Tempo com a questão da morte. Candidato. Tempo encerrado. 30 segundos para a réplica, doutora Graciela. Franca não tem um estudo científico das causas e consequentes mortes no acidente de trânsito. Nós vamos instalar uma companhia de engenharia de tráfego para fazer um estudo científico das causas de mortes e acidentes de trânsito e indicar o que se deve fazer. Nós vamos colocar as defensas nos córregos. Não se deram prioridade nesse governo para isso. Eu vou colocar as defensas nos córregos e em locais de risco. Não é inadmissível nós permitirmos que famílias morram dentro do córrego. Tréplica, 30 segundos. Nunca se arrecadou tanto como com o trânsito, em multas e o número de carros nas ruas com o IPVA que entra nos cofres da prefeitura. Ninguém sabe para onde está indo esse dinheiro. Vamos me contar a historinha por aí? Educação para o trânsito tem que estar nas escolas. O problema deles, a prioridade não é a vida. Aliás, eu acho que tem muita gente ganhando muito com a morte do nosso povo. Muito bem. Nós teremos agora a pergunta do candidato Alexandre Ferreira, do PSDB, que pergunta ao último candidato, que ainda não respondeu, que é o doutor Ubiali. Muito bem, doutor Ubiali, é um prazer fazer a pergunta para o senhor. Nós temos hoje uma diversificação importante de indústrias na nossa cidade e a gente acaba criando uma demanda importante de mão de obra e que precisa ser bem treinada e bem qualificada, senão não há desenvolvimento. E eu queria conversar com o senhor a respeito de mão de obra, treinamento, qualificação e capacitação de mão de obra, o que o senhor pretende? Bom, Alexandre, muito obrigado. É uma bela pergunta, isso faz parte do meu plano de governo. Nós teremos uma ação muito dinâmica com o Pronatec, inclusive buscando recursos desse plano do governo federal, para que a gente possa, em parceria com o SENAC, SENAI, SENAR e a própria estrutura da prefeitura, dar cursos de aperfeiçoamento, de cursos técnicos completos. Vamos trazer e implantar aqui em Franca a Escola de Ensino Técnico Superior Federal, que já está autorizada. O professor Garabê, que é o reitor, o professor Arnaldo e o professor Garabê, que são reitores e vice-reitor do Instituto Técnico, já esteve em Franca 4 vezes para montar essa escola, e nós queremos então colocar toda essa estrutura para o jovem poder se aperfeiçoar e tornar cada vez mais competente e ganhar melhor salário. 30 segundos, réplica. Muito bem, eu queria dizer a você que está em casa, nós, na Secretaria de Desenvolvimento, criamos o Caminhos para o Emprego, 150 cursos gratuitos, mais de 30 mil pessoas treinadas, capacitadas, qualificadas para exercer a sua função dentro da empresa. É claro que a gente busca melhoria de salário, um emprego melhor, isso é importante, isso é respeito com você. Criarmos, como já fizemos, sabemos fazer, temos experiência e buscaremos mais ainda qualificação e capacitação para que você tenha um serviço melhor. Tempo encerrado, tréplica, 30 segundos, doutor Ubiali. Alexandre, a verdade, vocês têm feito essa parte, nós continuaremos a fazer, porque o PSB é assim, é um partido que não para o que está sendo feito, ele
continua e melhora o que está sendo feito. E nós vamos fazer mais ainda, porque nós temos uma abertura e sabemos até que, por exemplo, o Senai e o Senac tem também 30% das suas vagas gratuitas. E a gente vai divulgar muito isso, porque é preciso que isso realmente chegue nas pessoas. Eu sou procurado frequentemente, até porque minha mãe Tempo tem encerrado, candidato. Bem, nós concluímos assim o nosso primeiro bloco com os candidatos a prefeito de Franca. Estamos aqui com Alexandre Ferreira, do PSDB, doutora Graciela, do PP, Marcelo Bomba, do PTC, Cassiano Pimentel, do PV, Gilson Pelizaro, do PT, doutor Ubiali, do PSB e Hamilton Chiarello, do PSOL. Nós vamos ao primeiro intervalo e, na sequência, nós voltaremos com um bloco onde o candidato que pergunta será sorteado e o candidato que responde também será sorteado. Já já, Nova TV, eleições 2012.